Olha, o desequilíbrio mental na vida de Saul era tão forte que ele tinha um problema de baixa autoestima tão acentuado. Esse problema o levou à inveja, o levou à competição, que ele não suportava ninguém ser aplaudido. Ele, se a pessoa fosse aplaudida, ele tinha que eliminar aquela pessoa. Gente, tem muito Saul hoje em dia, sabe? Quando a pessoa vê que alguém está brilhando, ela quer matar. Isso tem dentro, na vida profissional, na vida ministerial, tem muita gente. Se alguém fala muito mal de alguém, é porque tenha certeza, ela está querendo destruir a imagem dessa pessoa. E por que ela tem tanto prazer em destruir a imagem dessa pessoa? Porque ela não suporta ver o aplauso na vida dessa pessoa. Isso é um desequilíbrio mental. E como o povo amava Davi, cantou a música que enfureceu Saul, né? De que Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. Isso desequilibrou o desequilibrado, mais ainda, né? O desequilibrado Saul. Ele não suportava ver o outro aplaudido, ficou paranoico, ciumento, perseguiu Davi sem motivo. Então, o problema dele estou vendo aqui, que eu escrevi tudo para você: inveja, delírios causados pela rejeição. Ele tinha um buraco no coração chamado rejeição, e esse buraco fez com que ele enxergasse tudo deturpado. É uma mente desequilibrada. Ele nunca deu um choque de lucidez em ele mesmo. Tinha que dar, né? Eu vou aqui, então vamos lá, sintomas de Saul, vamos lá. Já falei os sintomas de Sansão, agora de Saul. Irritabilidade, isso era bem latente nele. Você é irritado? Pessoa que todo mundo fala, essa pessoa é irritada, é desequilíbrio mental. Instabilidade, instabilidade emocional, crise de ciúme e de comparação, necessidade de controle. Uma pessoa que tem necessidade de controle geralmente narcisistas, mas tem outros que nem narcisistas são, mas têm essa necessidade de controle, por um desequilíbrio mental. Medo de ser esquecido ou substituído. Pronto, vamos dar um fim aqui, pronto. Agora eu deixo Saul quieto e você deve ter observado que a capa, né, da live, e você fala: "O que tem a ver aquela capa com essa live?" Tudo, porque como aí você fica se questionando, como que mulheres maduras, que podiam estar jogando a sua carência, a a rejeição, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da frustração, umas por não ser mãe, outras porque o filho morreu, não soube elaborar bem o luto. E então essas pessoas têm um desequilíbrio mental e você tem que orar por elas, não condenar. É um problema de não consegue administrar a carência, não consegue. Pessoas que têm problema de carência, de rejeição, ela sempre vai estar. Ela é uma pessoa muito compulsiva naquilo que faz. Então, ela pode ser compulsiva na comida, ela pode ser compulsiva no consumismo, ou ela pode ser compulsiva em um refúgio que ela encontrou, e o refúgio é esse: uma vida de mentira, uma vida de ilusão, que é viver aquele bebê reborn como um filho e como uma pessoa de verdade, ao invés de adotar, ao invés de elaborar o que está faltando no coração. Essas pessoas fazem isso. Isso é desequilíbrio mental. É uma geração carente, é uma geração que sofre com a dor do abandono, da solidão, crise de famílias, com muitos casamentos destruídos, e aí vem a síndrome do divórcio, e a dor do divórcio, a solidão do divórcio, e às vezes a viuvez, e não consegue elaborar, e aí vem o desequilíbrio mental, trazendo esse tipo de comportamento, né? Vamos lá, Mical eu já falei, mas eu quero
enumerar algumas características de uma mente desequilibrada de Mical. A doce Mical que ficou sarcástica, então é essa mesma. Então, pessoas feridas não curadas se tornam críticas para se defender. Então, Mical, na verdade, ficou crítica porque ela foi tão ferida, ferida pelo pai, se sentiu ferida por Davi, se sentiu ferida pela vida. O pai, porque perseguiu o marido, porque ficou 13 anos no deserto, não mandou chamá-la. Ela foi dada em casamento para outro homem. Depois ela foi tirada desse outro homem. Ela era uma pessoa, ela era tipo um objeto na mão de homens. E a reação de Mical foi ter, claro, o sintoma, mente desequilibrada. Agora, uma reação foi se tornar uma pessoa sarcástica. Ó, sarcasmo, dificuldade de se alegrar com o sucesso alheio. Como ela não era feliz, ela não aguentou ver a felicidade de Davi, ainda que fosse o seu marido. Orgulho e racionalização. Uma pessoa com desequilíbrio mental, ela vai ser racional demais. Nós temos que ser racional, porque nós temos uma mente, Deus deu inteligência, Deus deu lógica para gente, mas tem coisas que não dá para você, extrapola. E aí você precisa saber que tem coisas que você precisa entender de uma forma mais emotiva e não só com a razão. Lembra daquele filme do Divertidamente, mostra bem isso, quando a mente e as emoções estão uma só quer dominar, o prejuízo que acontece. É o Divertidamente 1 que eu estou falando, tá? Deixa eu ver aqui, Esaú é outro com desequilíbrio mental. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Aqui tem gente falando que não está aguentando esse mundo com tanta crueldade com crianças, é isso aí. Então, o mundo, eu tenho uma notícia para te dar. O mundo não vai melhorar, só vai piorar. Por isso que você precisa cuidar da sua saúde mental e da sua vida espiritual, senão você não aguenta. Aí a insanidade é coletiva. O mundo já está adoecido e fragilizado. Aí você vai entrar, você vai ser um a mais adoecido. Não, você é luz, você é sal. O que vai destacar na tua vida, nós somos carta aberta, certo? Então, o que vai destacar e brilhar na sua vida é o Espírito Santo em você e o trabalho de Deus no teu caráter, o trabalho de Deus nas tuas emoções, que vão transformar você numa pessoa com mente equilibrada. Quando você pega Números capítulo 12, quando Moisés, vou mostrar um Moisés com mente desequilibrada, a reação dele, e um Moisés com a mente equilibrada, outra reação dele. O Moisés, com a mente desequilibrada, ungido, passou 40 dias com Deus lá no Monte Sinai, voltou cheio do Espírito, mas quando ele viu que o povo estava pecando, ele não lidou com essa frustração, ele se sentiu tão indignado e tão irado, e se deixou dominar pela ira, a ponto de quebrar a tábua. Se fosse Deus que quisesse que ele quebrasse a tábua, Deus aplaudiria e diria: muito bem, meu servo Moisés. Mas Deus mostrou para Moisés que ele fez algo impulsivo, por uma mente e uma reação desequilibrada. Tanto que Deus mandou Moisés subir de novo, mais 40 dias, mais 40 noites, e vou te dar outra tábua, e dessa vez não quebra, tá, Moisés? Moisés aprendeu a lição. Em Números capítulo 12, ele enfrenta outra crise, e dessa vez ele é contrariado e é frustrado pelos seus irmãos. Os seus irmãos, hein, não foi nem estranho. Quando foi Coré que se levantou contra ele, é um estranho. Agora em Números 12, são os seus dois irmãos. E os seus dois irmãos falam mal dele. E Moisés tinha tudo para se desequilibrar. Mas estava escrito uma observação. Moisés era o homem mais manso da terra. Reação de Moisés, zero. Sabe, impulso, ele ficou triste? Ficou. Ficou frustrado? Ficou. Mas não deixou que isso dominasse a sua mente. Então ele teve uma reação sábia. Ele não respondeu para Miriam na raiva, ele não respondeu para Arão na raiva. E quem que foi que defendeu? Foi Deus. Deus desceu e tratou toda aquela situação. Esaú,
Desequilíbrio de Esaú. Esaú era o crianção, o mimado, o preferido do papai, e isso está escrito, que Rebeca gostava mais de Jacó, e assim, identifica mais, né, não é gostava mais. E Jacó com Esaú. Então ele era o predileto do papai, e ele não amadureceu, que ele era bom caçador, ele era, mas ele fez do hobby o que ele poderia, nenhum mal, ele era bom nisso, e tudo bem, ele fazia isso como hobby, mas não no momento em que ele tinha de responsabilidade de trabalhar, ele era desequilibrado, ele não conseguia equilibrar o hobby, trabalho, e o vício dele era caçar. E ele ficou com fome, uma pessoa que não planeja, ele não levou comida, não levou um pão, e quando a fome dele chegou no nível em que ele vendeu a primogenitura dele. O que que isso mostra em Esaú? Desequilíbrio mental, porque ele não queria vender a primogenitura, tanto que ele se arrepende. Quando ele pensa, primeiro ele agiu sem pensar. Quando ele pensa, ele viu a asneira que ele fez. E aí ele começou a delegar a culpa para o irmão. O irmão errou, mas ele também errou. Por que que ele aceitou a proposta? Tudo bem que Jacó podia ter errado, mas ele não precisava aceitar essa proposta. Não, meu irmão, é inegociável. Minha primogenitura é inegociável. Eu não vou morrer de fome. Eu sou forte, não é? Então, vamos ver as características de Esaú. Vamos lá. Esaú ele tinha um imediatismo, isso é um desequilíbrio mental. Esaú, ele tinha deixa eu ver, ele estava cansado, com fome, não teve maturidade emocional para avaliar o que era bom, o que era ruim fazer naquele momento. Ele tinha uma tomada de decisão baseada em impulso, desvalorização da própria identidade e falta de visão a longo prazo. Ele só pensava a curto prazo, nem a médio prazo. Não, eu vou comer agora, eu quero comer agora, não importa o resto. Então, uma pessoa que é desequilibrada mentalmente, ela vai cair no laço do pecado, porque ela pensa no aqui e o agora. Ela pensa no prazer agora, não pensa na consequência. Pensar a médio e longo prazo exige maturidade. E Esaú, como um desequilibrado, ele não teve maturidade. Eu quero comer, estou com fome. Ele não pensou a médio e longo prazo. E deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Uma mente desequilibrada negocia o eterno pelo alívio momentâneo. Porque uma mente desequilibrada, ela não sabe muito bem a diferença entre aquilo que é essencial e o que é trivial. Isso é falta de maturidade emocional. O que é trivial? Bom, trivial é aquilo que faz parte da minha vida, mas não é essencial. Não é aquilo. Eu não morro se eu não tiver. Então, é legal ter um carro novo, é legal ter roupas novas, é legal um monte de coisa. No entanto, isso é trivial. Passa, o carro vem, o carro vai, a roupa vem, a roupa vai. O que é essencial? Eu valorizar as pessoas que estão do meu lado. Essencial é o amor, essencial são relacionamentos, essencial é minha vida espiritual. Então, se eu ficar com a minha mente só voltada para o material, é porque eu sou desequilibrada mentalmente. Eu não consigo identificar valores. E para mim, eu sou dominada por aquilo que não é importante. E agora, o que faz uma mente desequilibrar? É bom a gente saber, né? O que faz uma mente desequilibrar? Traumas não tratados, olha aí, rejeição crônica, outro item. Número 1, vou voltar. Traumas não tratados. Número 2, rejeição crônica. Número 3, pensamentos acelerados e negativos. Pensamentos que você deixa e permite permanecerem na sua mente. Comparação constante. Aparência, sucesso, tudo isso vai te detonar, vai roubar a tua saúde mental. Pressão familiar ou religiosa mal administrada também vai provocar um desequilíbrio mental. Já uma mente equilibrada, é tudo que eu venho falando.
ela tem felicidade não porque tudo dá certo, mas porque ela se treinou para ser feliz. Ela tem paz não porque tudo está dando certo, mas porque ela não deixa o desequilíbrio e o desespero tomar conta da sua mente. É uma pessoa que vence as mentiras, porque, como eu disse, a mente mente, vence as mentiras tanto da sua própria mente quanto do diabo.